alunos, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem, esteja com saúde. Então, preste atenção nos recadinhos. Hoje tem aula de Educação Física que o professor Saul mandou o link e está lá no grupo. Na programação também temos uma página da atividade de Ciências e uma página da atividade de Português no caderno de reforço, aquele livrinho azul fininho, com o nome Atividades de Reforço, certo? Então, vamos lá fazer, mas hoje é um dia muito importante, então nossa aula de hoje é de História, dia 22/4 de 2020. Vamos lá? Dia 22 de abril é dia do descobrimento do Brasil, tá certo? Então, eu vou explicar para vocês, contar um pouquinho dessa história para vocês, de como ocorreu o descobrimento do nosso país. O dia 22 de abril é marcado no nosso país como o dia do descobrimento, ou seja, é o dia que os portugueses vieram lá de Portugal e descobriram o nosso Brasil. Mas como assim descobrir o nosso Brasil? Nosso Brasil era desconhecido para os outros países, para as pessoas dos outros lugares, mas tinha pessoas que já viviam aqui no país, então o Brasil já existia, só não tinha sido descoberto, só não se tinha conhecimento desse local para os outros lugares do mundo. Então, a partir do dia 22 de abril de 1500, o Brasil passou a ser conhecido pelos outros países, tá certo? Vamos conhecer a história. Dom Manuel, rei de Portugal, comprava constantemente especiarias lá na Índia. E o que é especiarias? Cravo, canela, pimenta do reino, gengibre, porcelana, tecidos. Ele mandava navios irem até as Índias, comprar esse tipo de material e trazer para Portugal, porque lá não tinha, certo? E essas especiarias eram vendidas a peso de ouro. Então elas eram tão valiosas para Portugal que quem tinha esse tipo de especiaria em casa era considerado rico. Só que Dom Manuel estava insatisfeito, porque a Espanha tinha navios maiores e melhores, que estava fazendo o mesmo caminho, só que em tempo menor. Então a mercadoria para a Espanha estava chegando primeiro do que para Portugal. Então Dom Manuel pensou, temos que resolver esse problema. Temos que tomar uma solução. Então ele mandou uma esquadra chefiada por Pedro Álvares Cabral para que ele fosse até as Índias, mas que procurasse um novo caminho mais rápido que conseguisse chegar até as Índias, certo? Só que durante essa viagem, a esquadra de Pedro Álvares Cabral se perdeu. E eles passaram muitos dias navegando perdidos. Só no dia 22 de abril de 1500, alguém gritou, terra à vista! Então, eles perceberam que tinham encontrado um local onde eles pudessem atracar, certo? Eles avistaram um monte ao longe. E aí, como eles estavam na época da Páscoa, eles chamaram esse monte de Monte Pascoal. Estão observando aqui, ó. O monte que eles chamaram de Monte Pascoal porque estava na época da Páscoa. Ao atracarem as embarcações, eles pensavam no começo que tinham chegado até as Índias, que tinham seguido o caminho correto e que tinham chegado até as Índias. Só que quando eles conseguiram atracar, eles perceberam que nesse local vivia um povo estranho, de uma pele com uma cor bonita, com rosto pintado, usando roupas feitas de folhas, pele de animais e penas, que tomavam bastante banho, e eles passaram a chamar essas pessoas que viviam aqui no Brasil de índios, porque eles pensavam que tinham chegado às Índias. Então, índios vem da palavra Índias, certo? Algum tempo depois, Pedro Álvares Cabral percebeu que aquele território parecia uma ilha. Então, ele pensou e mudou o nome. Deixou de ser Monte Pascoal e passou a ser Ilha de Vera Cruz, tá?
Ao começarem a explorar junto com os índios, descobriram que o território era muito maior do que o que eles imaginavam. Então, eles passaram a chamar o território que era, primeiro, Monte Pascoal, depois Ilha de Veracruz, passou a ser chamado de Terra de Santa Cruz. Por que Santa Cruz? Porque na bandeira de Portugal existe uma cruz chamada Cruz de Malta, então Terra de Santa Cruz, porque a cruz pertencia a Portugal, tá certo? Só em 1511 eles descobriram o pau-brasil, que era uma árvore de uma madeira que dava uma tinta vermelha, que os índios usavam para pintar o rosto e que servia como tecido, para pintar tecido. E aí eles começaram a cortar essas árvores e levar para Portugal. Então Portugal foi vendendo e ficando cada vez mais rico, e o Brasil foi perdendo seu pau-brasil, ficando cada vez mais pobre. E para isso eles usavam os índios para cortar essas árvores, para trabalhar para ele, trocando o trabalho por espelhos, facas, armas, por bobagem que eles tinham trazido no navio. Só depois de tudo isso, os portugueses resolveram mudar o nome do nosso país. Depois de toda essa história, o Brasil mudou novamente de nome. Deixou de ser Terra de Santa Cruz e passou a se chamar Brasil. Olha aqui o nome Brasil, esse país que nós amamos, que nós queremos bem, que nós queremos proteger, principalmente nesse momento. Então, fica com Deus. Vamos ouvir primeiro uma musiquinha, Se Protege. Tem uma musiquinha que eu quero todo mundo cantando comigo, certo? Outra coisa, a musiquinha que eu vou passar agora se chama Pindorama. Pindorama é o nome do Brasil que os índios chamavam. Quando os índios chegaram aqui, que botaram esse monte de nome de Terra de Santa Cruz, Ilha de Veracruz. Então, os índios conheciam o Brasil como Pindorama. Então, eu quero que vocês ouçam essa musiquinha. Vou postar o vídeo dessa musiquinha lá no grupo. Quero todo mundo cantando comigo, tá certo? Ei! Mas enfim, desconfio, não foi nada ocasional.
Brasil vem ter minha voz. Quem quiser, vem ver. Pendurada tá dentro de nós. Álvares Cabral, é o rei do Manuel, ao índio do Brasil, e ainda quem me ouviu, vou dizer, vem ouvir, é um país muito sutil, quem quiser descobrir, só depois do ano 2000. Gostaram do vídeo? Então, um beijo pra vocês. Até amanhã. Faça toda a tarefinha. E até a próxima, tá? Tchau!